Fala, gente, receba a paz do Senhor Jesus. Dani Lopes falando aqui. Você assistiu a parte 1 do vídeo sobre o debate lá no canal César Cavalcante. Aliás, os créditos também vai estar na descrição. Esse vídeo, aonde eu vou estar reagindo, foi tirado do canal do Pastor César. Caso você queira também assistir, vai lá e abençoa o canal dele. Deus abençoe cada um dos participantes. Você assistiu a parte 1, agora vamos para a parte 2 do vídeo, aonde está o professor Matheus Rangel debatendo com o professor Sabino. A Bíblia é confiável? Eles estão num debate com nível intelectual altíssimo. Espero que você receba esse vídeo com muito carinho. Quero que você compartilhe aqui e comente também aqui nos comentários abaixo o que você achou desse vídeo. E juntos vamos fazendo esse bate-bola aqui. Então vamos lá assistir esse vídeo e ver o que vai acontecer, o que vai sair agora. Como profecia inspirada, gente. Inspirada sobre Jerusalém e o pastor de Hermas como escritura. Aí chega Eusébio e desclassifica tudo isso. E para você saber a que ponto chegou, vocês sabiam que várias passagens do Novo Testamento citam o livro de Enoque? Não está na sua Bíblia, mas cita. Exemplo, Mateus 19, 28, quando vai tratar a respeito do Filho do Homem que se assentará no trono da sua glória, é a citação no sentido literal de 1 Enoque 62, 5, que diz: quando o Filho do Homem sentar no trono da sua glória. Sabe quando você chega em Mateus 19, 28, que vai falar, desculpa, Mateus 25, 31, que é o julgamento do Filho do Homem, Enoque 69, 27. E ele se assentou no trono da glória e todo o julgamento foi dado ao Filho do Homem. Sabe Apocalipse 20, 13, que diz: e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia? Vem de Enoque 51, 1, que diz: e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Ou seja, isso você não enxerga na sua Bíblia, né? E a Bíblia é confiável? Vamos aceitar que é, mas confia no livro de Enoque, então? A igreja etíope tem um livro de Enoque. A Septuaginta tem o livro de Enoque. Sim. Então podemos dizer que Jesus aceitou o livro de Enoque, Matheus Angel? Não. Não? Não, porque Lucas 24, 44 diz que o Filho do Homem vai como a cerca dele está escrito. Bom, você está entendendo o que está acontecendo aqui, né? O argumento do professor Sabino, ele está dizendo o seguinte: bom, se a Bíblia é inspirada e ela é confiável, por que em algumas versões da Bíblia nós temos o livro de Enoque e agora já na questão de Jesus nós não temos, na Bíblia que nós temos agora atual, nós não temos o livro de Enoque. Então ele está querendo fazer esse contraponto e agora está perguntando para o professor Matheus Angel o que aconteceu para que porventura fosse tirado esse livro. Mas vamos Só que a seguir divisão aqui. da Bíblia hebraica, o cano que você está falando, não vem no Vanta depois de Cristo, no concílio de Yavne por Juana Manzakai? Jesus estava nesse período? Primeiro que esse concílio aí, você sabe que é muito suspeito de ter nem existido, né? A não ser que você prove a respeito disso, né? Não, calma aí, quem tá falando é você que tem que provar. Não, a carta Que diz o Hanan isso. Ben Zakkai disse isso no concílio de Jâmnia. Agora, se você analisar direitinho, a Septuaginta, ela pegou o texto e ela acrescentou mais 15, Em que é o período que isso aconteceu? 285 a.C. Antes de Cristo. É, Aí você falou que Jesus fez uso da Septuaginta, não foi? fez. Então Jesus aceitou o livro de Enoque? Não, porque Não? ele fez. Não, ele falou, olha só. Quando ele. Onde ele fez o livro de Enoque? Onde ele citou o livro de Enoque? Hã? Onde ele citou O o livro de de... Não, você não entendeu meu raciocínio. De fato, o compêndio fechado que Jesus usou do Antigo Testamento foi a Septuaginta. E isso é algo que é indiscutido entre os estudiosos da Bíblia Sagrada. Então agora vai começar aquela entrelinha sobre essa questão. Jesus citou ou não citou o livro de Enoque? E aí, o que você acha? Você acha que Jesus citou? Vamos seguir. Se Jesus fez citação da Septuaginta, o livro de Enoque não fazia parte da Septuaginta? Aí ele tem que citar o livro de Enoque. Não, tem os jubileus, tinha outros livros também. E aí A minha pergunta é essa. Não, Não? a inspiração sobre o Filho do Homem, ela estava na Bíblia hebraica. Tanto E é que aonde ele vem usa a isso história do Filho de do forma Homem? tripartida. Inclusive, nem Flávio Josefo aceita a Septuaginta, entre outros. Mas né? Jesus aceitou. Não, Jesus não aceitou. Mas você mesmo falou que Jesus lia na sinagoga a Septuaginta? Não, eu acho que você está. Ou você não afirmou isso? Não, Não? Não, eu afirmei que ele lia. Ah, então, e a Septuaginta porque tinha era quais o livros material. que- Ô Sabino, Quais livros? você lê esse livro aqui, você Ó, concorda com ele? Novamente, responde a minha pergunta, por favor, Antônio. Não sai pela tangente, por gentileza. Não, tô saindo não. Se Peraí, deixa eu Jesus- entender. Gente, tem hora que. Quem tá lá debatendo é outra coisa. A gente que está aqui acompanhando, e você também, aí você vê agora, parece falar assim: nossa, mas esse professor aí agora foi pego no pulo. Gente, um debate, você não tem ideia como que o negócio é tenso. Tem a questão das câmeras gravando, tem a questão do momento, tem a questão técnica, tem tudo isso envolvido. Daqui do outro lado, a gente analisando, até parece que é fácil. Então, assim, vamos analisar friamente, com calma, antes de querer julgar qualquer um dos dois. A ideia aqui não é julgar nenhum dos dois. A ideia é entender
a aplicação que cada um dos dois está fazendo para o tema que vai ser debatido. Mas vamos seguir. A lógica dele. Qual que é Não, o seu porque o argumento? Mateus Rangel defende que Jesus lia a Septuaginta. E na Septuaginta nós temos os livros considerados apócrifos e pseudepígrafos. No primeiro Sim. debate. Então, é isso que eu estou entendo. dizendo. Logo, então Jesus aceitava o livro de Enoque. Se Jesus aceitava o livro de Enoque, que faz parte da Septuaginta, por que foi negado depois? É isso que eu tô Cara, dizendo. isso daí. Então, peraí. O argumento do Sabino é o seguinte. Jesus usava a Septuaginta, todo mundo sabe. Você também sabe, né? Ele usava a Septuaginta, né? A citação de Jesus, muitas vezes, vem da Septuaginta e não dos aí tem um textos problema. mais não, antigos. não poderia ser da Septuaginta, é outro problema. Nós estamos dependendo que os escritores estão escrevendo, fazendo uso da Septuaginta. Já o dito de Jesus é outros 500. Não dá, tá? por conta do Salmo 22. O Salmo 22 que Jesus cita na cruz é o da Septuaginta. Aí você E tá não, colocando- o do texto Aí tem muita diferença, hebraico. César. Assim, ó, César, você falar que ali é um dito de Jesus é uma outra história. Ali você tem o que o escritor está colocando. O que a composição, ele faz uso da Septuaginta. Não que Jesus Mas o fez jeito, que uso Jesus, da Septuaginta. o jeito que Jesus cita o Salmo Não, se 22, você lá, fazer a Deus crítica meu, Deus textual é uma meu, coisa. Isso. Então, o Aí jeito, é o diferente. jeito que ele fala lá Aham. é o jeito que está na Septuaginta e não o jeito que está Então, no texto mas não mosaico. que Jesus leu, é a 90% composição por parte do Exato. escritor. É isso que eu quero 90% diferenciar. do bate com a Septuaginta. É diferente. Até O onde negócio nós, muda. Vamos entender até onde a gente vai. Então ali ele citou. Ok. Mas o fato de ele citar, na sua opinião, significa que ele valida tudo que está escrito, é isso? Não estou dizendo a respeito essa de é a opinião validação. Não é isso. O argumento do Mateus é... A gente está falando do que é o original. Olha só o problema que entrou agora. O original é um texto grego ou é um texto hebraico? O que é o original? Do Antigo Você Testamento acabou de ou falar de hebraico? diferença do agora. Antigo Testamento ou do Novo você Não, está não. falando? Eu estou falando o que é... O Vamos original falar do do Antigo Antigo. e do Novo? Vamos falar do Antigo. O que é o original do Antigo Testamento? Depende. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, e nós temos algumas passagens no Antigo também que está em aramaico. Então, agora provavelmente já vai fazer a distinção do que é. Você acabou de colocar, É o hebraico. César. É o hebraico. Ah, mas ali Jesus leu o grego. Eu pergunto. O original, grego é uma a tradução, é hebraico, isso. aramaico ou é grego? O que é o original? Hebraico e aramaico. Hebraico. A Septuaginta é o quê? Uma Grego. tradução. Grego. Uma tradução. Isso, grego. Logo eu pergunto, a tradução original, senhores? Não, Não, a tradução não é Ela original. é Ah, obrigado. Então, se Jesus fazia uso da Septuaginta, por que então, Mateus, Jesus não fez uso do original hebraico? porque filho? ele não fez o uso de nenhum Ah. apócrifo da Septuaginta. Você Isso que não você não tá entendeu meu entendendo. raciocínio. Ele fez o uso da Você tá Septuaginta. afirmando que Jesus no não fez diz uso nenhum. Não fez. Não. Não fez. Ele tá De fazendo o quê, ó? apócrifos, você lembra de algum? Acabei de ler aqui. Mateus 19, 28. O filho do homem se assentará no trono da sua glória. Primeiro de Enoque 62:5 está escrito. Quando o filho do homem sentar no trono da sua glória. Isso não é apócrifo, não é Enoque? Não, mas aí isso daí tem que ter citado ali. Tá aqui a referência. Não. Tá na obra de Enoque? Novamente. É, o que aí, o aí Mateus tá tá falando. vendo? Eu tô lendo o capítulo e versículo de Enoque e não quer Não, aceitar. não, olha só, isso Olha, daí- vou continuar. Mateus 9, 28, Jesus promete que os 12 assentariam sobre 12 tronos. Não foi isso? Promete. Ok, né? Enoque 108. Gente, olha a cara do pastor César. A cara do pastor César é a melhor que tem. E o mais engraçado é que você percebe que ele tá louco pra participar do debate, mas ele tá tentando se controlar ali pra ser o mais imparcial possível. Mas a expressão que ele faz, gente, demais. Vamos seguir. Eu assentarei cada um no seu trono. Nossa! Mateus 25, 31. E quando o filho do homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da glória. Quem? O filho do homem. O único livro que retrata julgamento do filho do homem e tantas outras coisas é apenas o livro de 1º de Enoque. Tá. Não é livro de Daniel, é Enoque. Tá, mas olha só, esse é o problema. Sabino tá pegando os textos e aí a gente tem que fazer uma verificação, assim como ele vai ter que trabalhar depois do debate, como ele trabalhou depois do outro também, eu também vou ter que fazer um trabalho, vou ter que verificar a procedência disso. Porque primeiro Enoque foi escrito em que língua? Oi? Primeiro Enoque foi escrito em que língua? Grego. Grego? Grego. Foi eslávico, não? Grego. E segundo Enoque? Segundo Enoque é segundo século. O primeiro que foi escrito antes do 1º século. Ok. Segundo Enoque já é o terceiro de Enoque, aí já é o outro patamar. Tá, beleza. Eu estou me referindo ao 1º de Enoque, que foi a escrito gente- antes de Cristo. O que a gente vai ter que fazer? Estou me referindo a isso. Se tem uma obra confiável que fala sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, é a obra que tem exatamente esse título, né? O uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, de D.A. Carson e Guy Campbell. Ele trabalha o seguinte: como é que se faz a verificação de uma fonte que inspirou outra? Você tem que verificar os sintagmas, você tem que verificar as palavras, se foi uma citação direta ou indireta, e aí você vai chegar, depois de verificar essas três coisas, à conclusão. Isso foi uma citação de fato daquela fonte lá, ou foi de repente uma inspiração, ele lembrou daquilo. Mas ainda assim, ainda que a Bíblia contenha literatura externa, que seja usada por Jesus, por Paulo e por outros, todos eles não influenciam nada na confiabilidade da Não. Bíblia.
Influencia não, porque, gente. não influencia. Porque o Concílio de Chicago, por exemplo, o Círculo de Chicago, ele reconhece no seu artigo 18 que as obras literárias e o universo literário que os autores estavam imbuídos, eles não foram extintos da mente deles ou apagados, mas que Cristo, Deus, escolheu exatamente o período helenista para poder produzir essas obras. E que nós não podemos tirar. Sabino, eu acho que só uma pessoa muito leiga em crítica textual vai negar que eles estavam num contexto em que eles não liam só os livros da Bíblia. Eles liam outros livros. Eles estavam diante de outras culturas. Isso eu concordo. Entendeu? A única coisa que eu não concordo com você colocar que a Septuaginta é original. É uma tradução. Mas eu não coloquei que é original, Sabino. Eu coloquei que esse era o texto disponível nas sinagogas. Vou repetir novamente. A primeira discussão foi o quê? Que ele puxou original. Mas eu não falei que a Septuaginta é original. Não, você não deixou eu terminar meu raciocínio. Você fez o levantamento que a gente está discutindo até agora aqui, o original, entramos um pouquinho no cânon, ok? Ok. Por que a Bíblia não é confiável? Porque qual foi a que eu coloquei? Você falou 7. Porque os seus autores não fizeram uso do original. Os autores fizeram uso do quê? De uma tradução que a Septuaginta, 80% ou 90% das referências que os evangelhos fazem do Antigo Testamento, como o César colocou, vem da Septuaginta. Sim. Então, se ele se preocupasse conforme você se preocupa. De fato, volto a dizer que eu falei há alguns minutos atrás. A Bíblia que tinha disponível do Antigo Testamento no período de Jesus era a Septuaginta, aonde foi traduzido para o grego. Então foi feita uma tradução do hebraico e algumas partes que tem no Antigo Testamento do aramaico para o grego. Mas vamos lá. Mas se nem os próprios escritores se preocuparem, muito menos Jesus, fizeram uso de uma tradução e não de um original, Mateus Angel. Não, é isso que eu levantei. Veja bem, o assunto aqui é muito técnico. É isso que eu E tô a dizendo. maioria das pessoas que está acompanhando não tem familiaridade com esse tema. É verdade, a Septuaginta é uma tradução, não é texto original. O argumento do Fábio é um bom argumento. Ele está dizendo o seguinte, eu não lembro que número que era o argumento, mas como é que falou o seu argumento? Que Os próprios autores não fizeram uso do original. original não fizeram seria o hebraico. uso do original. É assim, mais de 99% talvez do pessoal que das pessoas que leem a Bíblia não o fazem no texto original. Veja bem, eu sei hebraico. Eu não leio a Bíblia para mim no hebraico. Eu leio em português. Você sabe hebraico, não sabe? Sim, Mas sei. você lê a Bíblia como? Em português. Português. Você sabe grego e hebraico. Você lê como? Em português. Isso é um fato. Sempre foi assim. A gente lê na tradução que é mais familiar a gente. Isso não faz com que eu ache que aquele texto que eu estou lendo do João Ferreira de Almeida, ele é infalível. Porque ele é falível. Porque é uma tradução. Como é que diz o provérbio italiano lá? Tradutore, traidore. Todo tradutor é um... Parafraseamento, parafraseado. É um traidor. Tira a originalidade. Agora, isso não significa, Sabino, que o fato de usar uma tradução, que é o que nós fazemos, que o que o primeiro século fazia, o que é o texto mais disponível para eles, isso não faz com que eles deixem de acreditar que é palavra de Deus, correto? Aí você colocou um ato de crença. Eu estou falando de credibilidade e originalidade, César, é diferente. Então, mas quando você lê um texto, você vai ler a Ilíada de Homero, foi escrito em grego. Você vai ler em português. Sim. Mas você vai ler o que aconteceu. Vai ter diferença? Vai. Vai ter diferença. Vai, então. Aí, se você quiser dirimir essa diferença, tem que fazer o quê? Ir para o original. Então, o fato de que Jesus e os apóstolos usavam a Septuaginta não desmerece, na minha opinião. Aí você fala assim, não, mas tudo bem, pode não desmerecer, mas é só uma questão de crença. Pode ser, mas não desmerece o fato de que eles entendem que eles estão lendo a palavra de Deus, ou pelo menos uma tradução dela. Não, e nós ainda temos um tem problema. mais aí. Gente, deixa eu pausar aqui. O pastor César está sendo pontual e perfeito. Eu comecei a fazer hebraico, inclusive, com o próprio pastor César. Eu fiz o curso dele do básico e agora quero aprimorar para melhorar o hebraico. Aí você pensa comigo, se eu levo a Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui. Ó, inclusive ela está aqui do lado para facilitar. Uma Bíblia hebraica, certo? Se eu levar essa Bíblia aqui e abrir e começar a ler para os irmãos lá na minha igreja, Bereshit, Bara, Elohim, Ve'et, e tô seguindo, alguém vai entender alguma coisa? Não. Por quê? Porque nós estamos no Brasil. A língua de origem que nós falamos qual que é? Português.
Tá entendendo? Então, o César está sendo bem realista e bem pontual. E, agora, não é um fato porque nós temos a nossa Bíblia, eu tenho aqui a Bíblia em português também, ó. Essa aqui é a Bíblia Apologética Cristã. Tá vendo? Não é um fato porque nós temos a nossa Bíblia em português que o que está escrito aqui não tem validade nenhuma. Tá entendendo? Então nós temos hoje, principalmente nos dias de hoje, nós temos uma condição tranquila para que o que nós temos de conteúdo na Bíblia, através da tradução, não é que a tradução não contenha erro, mas a tradução que chega para nós, hoje nós conseguimos fazer uma averiguação ao ponto de conseguir entender. Óbvio, se você fizer o curso de hebraico, puder, grego, maravilha, você vai diminuir esses riscos. Mas o que nós temos em mãos não desvalida. O César está sendo perfeito. Vamos continuar. Eu aí mostro. Mas sabe onde está o problema disso tudo? O que acontece, gente? Quando você vai pegar esse Antigo Testamento, tá? Emmanuel Tove, Adrian Shaker, até o Edson de Faria Francisco, em suas obras, você vai ver que o que dá origem ao texto massorético, o texto hebraico que dá origem ao texto massorético, não é o mesmo texto hebraico que deu origem à Septuaginta, e não é o mesmo texto hebraico que deu origem ao Pentateuco Samaritano. Você tem diversificações de fonte. Então, como que você vai falar de original? É o mesmo evento que acontece com o Novo Testamento, que tem texto bizantino, que tem é isso mesmo, é a mesma coisa. Então, nós temos aí a tradução. Não é um autógrafo. Olha que nós estamos falando da Septuaginta, gente, não é a Septuaginta lá de trás, tá? Lá de 284 a.C., tá bom? Nós estamos falando de outros problemas que surgiram, como as recensões de Áquila, Símaco e Teodócio, até chegar na Hexápla de Orígenes. E aí hoje você tem a Septuaginta de Alfred Rauf. Então, é outra vertente aí, tá? Mas a discussão é a questão da originalidade. Então, se os próprios autores não fizeram, como que eu posso confiar? Outro patamar, por que eu não confio na Bíblia? Porque a Bíblia foi adulterada. E se nós temos esse problema inserido até mesmo no Antigo Testamento. Como você consegue resolver isso, Matheus, Angel? Vamos seguir até aqui para o vídeo não ficar muito longo. Já tivemos a parte 1, caso você não tenha assistido ainda, volta lá. Vai estar aqui no card, você consegue acompanhar, vai ter uma sequência para você. Acabou um, já começa o outro para facilitar para você. Até aqui, eu quero saber sua opinião. E aí, você está do lado do Sabino? Você está do lado do Matheus Angel? Você concorda com aquilo que o César disse? Quero saber sua opinião. Claro, seja educado. Comenta aqui que eu vou ler todos os comentários que tiver e, na medida do possível, eu vou respondendo cada um de vocês. Na descrição vai ter as nossas redes sociais. Segue a gente também lá para você receber mais vídeos como esse. Nós estaremos fazendo mais vídeos comentando, analisando o debate, pregações. Eu quero fazer vídeos também de pregações, acho interessante. E a gente vai vamos entendendo ponto a ponto da pregação de cada pastor ou pastora. Caso você queira também que eu faça uma avaliação do vídeo de outra pessoa, comenta aqui de quem que é, qual vídeo é que nós estaremos fazendo. Tudo isso para o nosso crescimento em Cristo e para que Deus seja louvado. Você quer aprender mais da palavra do Senhor? Na descrição eu vou deixar para você especial aqui, ó, um e-book chamado Unção, Dons e Ministérios. Hoje, antes de você sair desse vídeo, clica lá na descrição e você vai estar crescendo na graça e no conhecimento. Baratíssimo, preço mais em conta do que um lanche do McDonald's e você vai se encher muito mais. A diferença é que lá faz mal, aqui vai fazer bem para sua alma. Comece hoje a crescer na graça e no conhecimento para que você possa ter maturidade espiritual. Esse livro é especial para você, para quem começou na igreja, para quem já está firme na igreja, para quem é obreiro, para quem quer ser obreiro, para quem quer entender os dons, quais são os ministérios que existem, como eu posso exercer. Foi feito especialmente para você. Na descrição você vai ter acesso a ele e hoje mesmo você pode estar começando a fazer a sua leitura e mudar já crescer espiritualmente. Chegou a hora de você dar um passo a mais no ministério. Comece conosco, aprendendo sobre unção, dons e ministério. Segue, se inscreve no canal e espero você no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e fique na paz do Senhor Jesus.